Olá a todos os ouvintes, professores e avaliadores do CICIT. Me chamo Carlos Alencar Canela e vou apresentar meu trabalho sobre análise cinética de pica-pastores, ou Comagatella, PAF, transformados com fragmento de anticorpo conjugado a fosfatase alcalina, orientado pelo professor Luiz Felipe Noso Figueiredo. Os avanços na engenharia genética levaram ao desenvolvimento de sistema de expressão bacteriana, principalmente usando Escherichia coli, capaz de produzir proteínas a partir de genes clonados. No entanto, dois desafios na produção de proteínas heterólogas nesse sistema são a baixa expressão e o enovelamento proteico incorreto, expresso em agregados insolúveis, denominados corpos de inclusão. Entanto, outro microorganismo amplamente utilizado para expressar proteínas recombinantes é a levadura Pichia pastores, cuja maior vantagem sobre os sistemas bacterianos é a capacidade de realizar modificações pós-translacionais, como a N e a O glicosilações. Um fator importante para determinar o tempo na qual as células se encontram, no período mais adequado para serem inoculadas, é conhecer a cinética de crescimento do pré-inóculo. O uso de células em fases exponenciais e estacionárias pode gerar resultados diferentes em termos de crescimento e produtividade. Durante a fase exponencial, as células estão em seu estado fisiológico mais ativo, o que é ideal para estudar a função celular, pois aproximadamente 90 a 100% das células estão em estado de divisão celular. E devido a imprevistos com equipamentos e abastecimento de energia, foi necessário reativar as células utilizadas nesse trabalho, o que demandou muito tempo para restabelecer a viabilidade das colônias. Contudo, o objetivo geral desse trabalho foi comparar a cinética de crescimento de diferentes colônias selecionadas de Pichia pastores. A metodologia utilizada foram usadas diferentes colônias de pica-pastores, que foram classificadas previamente em melhores adaptadas e menos adaptadas em relação ao crescimento em metanol. Então, realizou-se um pré-inóculo de cada colônia a partir de uma cultura em meio YPD-H e em meio BMMH. Em seguida, as colônias foram centrifugadas a 2000 G durante 5 minutos em temperatura ambiente. Após descartado o sobrenadante, as células foram ressuspensas com 5 ml de água destilada estéril, para que fosse possível realizar a leitura da densidade óptica em 600 nanômetros na faixa entre 0 e 1. A partir da leitura, realizou-se o inóculo das células em meio BMGH, de forma a ter-se uma densidade óptica de 600 nanômetros inicial igual a 1. Então, as amostras foram coletadas nos intervalos de tempo de 24, 48 e 72 horas, os quais tiveram as observâncias determinadas para fins cinéticos. Após os dados serem coletados, realizou-se a comparação estatística da cinética de crescimento entre as colônias. Realizou-se a comparação da cinética de crescimento entre as colônias mais adaptadas nos tempos de 24 horas, 48 horas e 72 horas. É possível observar, através dessa figura, que após o período de 72 horas, todas as colônias atingiram o pico máximo de crescimento. Em destaque, as colônias 31, 39 e 77 apresentaram o maior crescimento perante as demais do grupo. Realizou-se da mesma maneira a comparação de cinética de crescimento entre as colônias menos adaptadas. Pode-se observar, através dessa figura, que a maioria das colônias atingiram o pico de crescimento após 72 horas de indução, exceto a colônia 48, que teve um pico de crescimento em 48 horas. A colônia 7 apresentou maior crescimento em comparação com as demais colônias, e nota-se também que as colônias 28, 48, 75 e 66 apresentaram valores satisfatórios e similares uns com os outros. Por fim, definindo a absorvância maior que 2,4 como parâmetro e comparando os dados obtidos com as colônias mais e menos adaptadas, foi possível determinar que as colônias com maior índice celular foram a 7, a 28, a 31, a 39, a 48, a 75, a 76 e a 77. Contudo, nem sempre a célula que está em maior quantidade é a que melhor expressa proteína. A levedura Pichia pastores apresenta níveis de expressão que atingem até 80% de proteínas totais secretadas e até 30% de proteínas totais da célula. Contudo, existem casos em que as proteínas produzidas pela Pichia não conseguem ser secretadas e são localizadas no espaço periplasmático. Por isso, será necessário verificar utilizando ensaios de análise de expressão e quantificação da proteína recombinante alfa. A conclusão. Realizou-se, então, a comparação da cinética de crescimento das diferentes colônias de Pichia pastores, contudo, não foi possível determinar qual seria a colônia mais adequada dentre as com maior índice celular devido às diferenças metabólicas, necessitando de mais ensaios futuros. Gostaria de deixar os agradecimentos ao TFPR Toledo, ao CNPq e à Fundação Araucária, bem como ao professor Dr. Luiz Felipe Nosso Figueiredo. Essas são as minhas referências e obrigado pela atenção.